E aí galera, tô aqui, vamos lá de novo então, com mais uma aula de matemática. Vamos lá então, o Marcos Matemática, vamos lá então aqui ó. O que agora então, o que nós vamos fazer hoje, o que nós vamos fazer agora nessa nossa aula? Vamos olhar pro quadro então, olha pro quadro, olha o quadro. Então vamos lá ó, propriedades da adição. Então agora nós vamos ir de propriedades da adição, né? Nas outras aulas a gente viu o conjunto dos números naturais e vimos algumas outras aulas, né? E agora vamos seguir aqui com as nossas propriedades da adição. Primeiro vamos ver as propriedades da adição, depois nós vamos fazer exercícios sobre a adição, né? Depois nós vamos ver a subtração, as propriedades da subtração e todas as operações e assim por diante, né? Então vamos lá, né, galera? Ó, tá beleza, né? Então vamos ver aqui, ó. Propriedades da adição. Primeira propriedade comutativa. Comutar é como se fosse mudar de lugar, né? Mudar de posição. Comutativa, propriedade comutativa. E ó, o que ela diz? Ela diz numa adição, tá? Trocando a ordem das parcelas, a soma permanece a mesma, tá? Ou seja, é aquela história das parcelas. Se você alterar a posição delas, né, a ordem das parcelas não altera a soma. É isso, né? A ordem das parcelas não altera a soma. Então, trouxe alguns exemplos disso aqui pra gente ver, né, ó. Então, olha aqui, ó. 3 mais 5 é igual a 8. E 5 mais 3 é igual a 8. Tanto faz, não é isso? A ordem das parcelas não altera a soma. Ó, se você fizer, pega a sua mão, os 3 dedos em uma mão, né, e 5 dedos na outra. Você vai ter quantos dedos abertos? Abre 3 dedos de uma mão e 5 dedos da outra. Você tem quantos dedos abertos ao total? Você tem 8, não é isso? 3 na mão esquerda e 5 na mão direita. Se você fizer a mesma coisa agora invertendo a ordem das mãos, né? Você tiver 3 dedos abertos na mão esquerda e 5 na mão direita, também vai ter 8, né? Então não altera, tá? A ordem das parcelas não altera a soma, tá? Então é isso. É a propriedade comutativa. Então tá aqui outros exemplos aqui, né? 17 mais 12 dá 29 e 12 mais 17 também dá 29, tá? Aqui outro exemplo, né? 127 mais 15 é igual a 15 mais 127. Se você somar, você vai ver que dá o mesmo resultado, né? E você pode fazer e se tem uma coisa que nunca ninguém conseguiu provar o contrário, é isso aqui, tá? De que a ordem das parcelas não altera a soma, tá bom? Então aqui, ó. Então, seguindo então essa propriedade, a gente vai saber então que a gente vai poder aplicar ela com letras, né? Se ela serve para números, então a gente pode aplicar ela com letras, para letras. Então fica assim, ó, x mais y é igual a z, né? Então se x mais y é igual a z, se x mais y é igual a z, então y mais x também é igual a z, tá? Então essa é a propriedade comutativa. A propriedade associativa. Como é que é isso, professor? Propriedade associativa é assim, ó. Numa adição de 3 ou mais parcelas, é indiferente qual delas vamos adicionar primeiro. Então é assim, ó, um exemplo aqui, né, ó. 9 mais 13 mais 16, né? Se você vai somar 9 mais 13 mais 16, você pode somar primeiro o 9 com o 13, que vai dar 22, e depois somar 22 com 16, que vai dar 38, tá? Mas se você fizer em outra ordem essa soma, por exemplo, se você fizer assim, ó, em vez de você somar o 9 com o 13, primeiro você somar o 13 com o 16. Então fica 13 mais 16, 29. 29 mais 9 também dá 38.
Então essa propriedade associativa, a ordem que você soma não altera o resultado. Se você pode somar primeiro, fazer essa adição primeiro, tá? Que vai dar um resultado. Você faz essa adição primeiro e essa outra em segundo lugar, depois você soma o 9, né? Que vai dar um resultado. Se você fizesse primeiro o 9 com o 13, se você fizesse primeiro essa, para depois fazer a outra, também dá o mesmo resultado. Então essa é a propriedade associativa da adição, né? As propriedades são importantes, tá? Porque às vezes, em um caso de resolver um problema, às vezes que não tem números, tá? Por que essas propriedades são importantes? É pelo seguinte, porque no futuro, quando você estiver estudando matemática, você vai ter que fazer contas de somar, de subtrair, de dividir e tudo mais. Você vai ter que fazer com letras, você vai ter que fazer com letras, tá? E quando você conhece essas propriedades, que parece coisa banal, é tipo assim, ó, parece coisa banal agora que você só está trabalhando com números, mas quando você for trabalhar com letras, vai ser essencial, vai ser de suma importância você saber as propriedades, porque é usando as propriedades que você vai conseguir trabalhar com letras, tá? Na matemática, quando você for fazer um cálculo algébrico depois, quando você for estudar mais para frente, você vai ver que você vai precisar saber as propriedades, tá? Para poder trabalhar com letras, tá? São importantes essas propriedades, então. Tem mais uma propriedade da adição importante, que é a do elemento neutro, tá? Propriedade do elemento neutro. Então, eu vou mostrar para vocês agora aqui a propriedade do elemento neutro, tá bom? Aí, galera, ó, essa é a propriedade do elemento neutro. Então aí, ó, a propriedade do elemento neutro, mais uma propriedade, então, né? Então aqui, ó, propriedade do elemento neutro. Então, como é que é? É assim, ó, existe um número, né? Tipo, acento aqui, né? Então, ó, aí. Existe um número que, somado a qualquer outro número, resulta nesse próprio outro número, né? Então é assim, ó, existe um número, então esse número é o zero, tá? O zero é que é o elemento neutro da adição. Então existe um número que, somado a qualquer outro número, resulta nesse próprio outro número, que é o 7. Então, nesse caso aqui, tá vendo aqui? Então, essa é a propriedade do elemento neutro. Então, ó, existe um número, que é o zero, tá? Que, somado a qualquer outro número, resulta nesse próprio outro número, tá? Então, aí, essa é a propriedade do elemento neutro, tá, galera? Então, eu trouxe aqui para vocês também um exercício aqui pra gente fazer, então, tá? Esse é sobre a propriedade, não a do elemento neutro, mas ele é sobre a propriedade, não a do elemento neutro, mas a propriedade associativa, né? Isso é sobre a propriedade associativa. Então tá aqui, ó, efetue as adições, né? Começando, né? Começando, né, gente? Aqui, né? Começando pela operação entre parênteses. Então a operação que está entre parênteses que a gente vai fazer primeiro, né? Então vamos fazer aqui, ó. Só um exemplo para a gente ver direito essa propriedade aqui, né? Propriedade associativa, então. Vai ter os exercícios dessa aula. Vocês vão lá no canal, vai ter o exercício da aula. No caderno, exercício no quadro branco, no caderno, né? Nosso quadro maluco, né? O quadro maluco do professor pirata, o quadro pirata do professor maluco, né? Então vai ter a aula de exercício. Aqui é só um exemplo, um exercício de exemplo para a gente exercitar um pouco aqui, né? Para completar essa aula. Bom, então, como é que a gente vai usar então aqui a nossa propriedade associativa? A gente vai fazer assim, então. A gente vai somar o que está entre parênteses primeiro. Então aqui tem aqui tem o 100 mais 50, não é isso? Então aqui tem 150, não é isso?
Então aqui fica 150, não é isso? Mais 30. Agora aqui ficou 30, mais 30, né? Vai dar quanto? 150 mais 30. Ei, dá quanto, cara? 180? É isso mesmo, escutei, viu? Escutei você falando. 180, aqui vai dar 180, não é isso? A garota falou também, eu ouvi a garota falando, tá vendo? Isso aí, ó, né? Bom, agora aqui, ó, o próximo, né, que deu 180, então vamos ver aqui agora, né? Então aqui a gente repete o 100, não é isso? Coloca aqui o 100, né? 100, mais, quando a gente coloca 50 mais 30, quanto que dá? Fala aí, se você não falar eu não vou saber. Isso, 80, isso, escutei, isso mesmo. 50 mais 30 vai dar 80, não é isso? Então aqui vai dar 80. E 100 mais 80? Isso, garota, muito bem. 180. Rapaz também, falou também, 180, não é isso? Então aqui 180. Aí, aqui tá mostrando aqui, né, ó, a nossa propriedade associativa, né? Então é isso aí, galera, tudo bem? Então, tudo legal, né? A gente vai providenciar para as próximas aulas mais atividades, né? E mais teoria, né? Nós vamos estudar lá também depois a subtração, né? Subtração e muito mais. Então, todas as propriedades da subtração. Então, vão seguindo as aulas aí, tá? Que tudo vai ficar legal. Então é isso aí. Até mais, né? E um abraço para todos vocês. É isso aí, pessoal. Bem legal. Vamos lá então, né?